Tenha prudência com aquilo que você fala. Seja muito bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou o João e estarei hoje compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, deste dia tão especial que Deus preparou para você. E a palavra se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Eu estarei lendo aqui e eu peço que você acompanhe. Que diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Interessante essa reflexão para que nós possamos justamente entender muito sobre a importância de filtrarmos aquilo que nós falamos. Eu sempre ouvi por muito tempo uma frase que quem fala muito erra muito. E meditando nesse ensinamento, a gente consegue alinhar esse pensamento com aquilo que o rei Salomão ele deixou de ensinamento para nossas vidas. Que hoje em dia as pessoas elas gostam muito de falar de coisas, falar sobre pessoas, seja de uma forma positiva ou mesmo de uma forma negativa. E acaba que a gente vê no dia de hoje muitas coisas sendo conduzidas de alguma forma, pessoas chegando de uma forma despretensiosa ou até mesmo confusa perante determinadas situações ou até mesmo com outras pessoas, gerando confusões, contendas, momentos vexatórios, enfim, situações inusitadas até mesmo, porque pessoas falam coisas que muitas das vezes não estão alinhadas com a realidade. E quando o rei Salomão ele escreveu isso, é interessante, né? Porque a epígrafe deste capítulo é justamente sobre provérbios acerca de vários assuntos. Então, eu entendo que Salomão estava escrevendo e ele pensou consigo: o que eu posso escrever mais para trazer de ensinamento para outras pessoas? É aquilo que eu já observei, o que eu vi que poderia ser mudado, poderia ser aprimorado. A pessoa pode ter esse ensinamento, reter o que é bom e fazer diferente. Salomão via muitas coisas do seu palácio. Salomão tinha acesso à rotina do povo e ele via um falatório de muitas pessoas, né, propagando verdades, muitas das vezes mentiras, confusões sendo geradas, ocasiões sendo proporcionadas por causa dessas questões da língua. Né? Inclusive nós vemos na palavra de Deus que a língua ela pode sim ser um grande problema se ela for utilizada, se ela for empregada de uma forma equivocada, de uma forma errônea. E o ensinamento que Deus trouxe no meu coração, eu compartilho com vocês tenha prudência quando você estiver falando. Hoje nós vivemos um mundo em que nós temos que saber aquilo que estamos falando, porque muitas das vezes as pessoas elas tentam nos prejudicar, tentam inventar coisas a nosso respeito, às vezes sem ao menos nós realizarmos qualquer coisa, né? Coisa alguma, vamos dizer assim. Então, quando Salomão escreveu na multidão de palavras não falta transgressão, ele estava querendo dizer isso. Às vezes a gente fala, e quantas vezes nós não erramos, seja difamando o irmão, uma irmã, uma pessoa, seja falando mal sobre uma determinada situação, criticando exacerbadamente, de uma forma até desequilibrada, falando e não entregando nada, nenhuma qualidade naquilo que a gente fala. E justamente ele conclui, né, essa frase dizendo que aquele que modera os lábios ele é prudente. Prudência
é justamente você saber o que você está fazendo. É você pisar em um local que você tinha a intenção de pisar e principalmente você sabe onde está pisando. Então, outra lição para nossas vidas: pense antes de falar. Às vezes as pessoas elas são incentivadas, elas são reativas, né, vamos dizer assim, porque elas reagem de acordo com aquilo que ela ouve. Nós precisamos filtrar nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, nossas falas, vamos dizer assim, porque muitas das vezes o mundo ele tenta justamente tirar nossa paz, tirar nossa alegria, tenta nos distanciar de Deus, nos distanciar da sabedoria. E muitas das vezes o diabo ele vai usar pessoas e até mesmo estratégias para tentar te tirar da graça, te tirar da paz. E é justamente por meio da língua que ele quer te distanciar de Deus. Às vezes é um palavrão a pessoa solta, às vezes é uma fofoca que a pessoa tenta falar. Hoje tanto se fala de fake news. Fake news nada mais nada menos do que uma fofoca, né? Do que uma mentira. Então, o justo ele precisa ter a sua língua como uma prata escolhida, ou seja, não foi por acaso que aquela informação está ali. Quando você fala, a sua boca ela precisa ser um instrumento de verdade, um instrumento, a sua língua precisa ser um instrumento de probidade. Você precisa ser íntegro. O justo ele precisa ser íntegro. Ele não pode se deixar levar pelas ondas, pelas ideias, às vezes torpes, às vezes ideias mentirosas que os ímpios tentam justamente proferir ou propagar para outras pessoas. Tem uma frase muito interessante que eu ouvi também, é que a fofoca ela termina no ouvido de uma pessoa inteligente, porque a pessoa inteligente ela não vai estar preocupada com aquilo que chega, mas sim com a realidade dos fatos. Eu falo até, eu brinco, né, que existem 2 demônios que pairam nas igrejas e eu vou estender essa frase. Existem 2 demônios que pairam nas nossas caminhadas de vida e eles se chamam, abre aspas, me falaram, fecha aspas, e, abre aspas, me disseram, fecha aspas. A gente ouve muito isso no nosso dia a dia. Me falaram que você é isso, me disseram que aconteceu aquilo, me falaram que você passou por isso, me disseram que a sua família está passando por aquilo. E a verdade é que, primeiramente, quem falou? Quem disse isso? Vamos na origem, vamos trabalhar com nomes, vamos trabalhar com lealdade, com probidade, com verdade e vamos trabalhar com preciosidade. A língua do justo é uma língua preciosa, é uma prata escolhida. Você não trabalha de qualquer jeito, você tem preciosidade naquilo que você fala. As pessoas, quando ouvem você, elas estão esperando, melhor dizendo, uma resposta concreta, firme, precisa e verdadeira. E então, não fique na multidão de palavras. Seja a diferença. Busque moderar os seus lábios. Seja prudente naquilo que você fala. E tudo aquilo que sai da sua boca, que seja como uma prata escolhida, algo precioso, fidedigno, verdadeiro e de grande valor. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma referência para esse povo, para essa geração, e que existe um alto preço naquilo que você é, naquilo que você fala. E que as pessoas olhem para você e vejam a luz de Cristo Jesus resplandecendo sobre a sua vida. Que você possa meditar nesta reflexão. Se você gostou e assistiu até esse momento, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sino para novas notificações, curtir, comentar e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe, um forte abraço.